E na última sexta-feira nós noticiamos, ao lado de outras agências de notícias, que de fato a Justiça Federal, Federal do Pará, havia suspendido a concessão da BR-163 naquele trecho ali entre Cuiabá e Santarém. A decisão foi da juíza federal Maria Carolina Valente do Carmo, da Vara Federal Civil e Criminal de Altamira, no Pará. E a gente veio acompanhando, portanto, né, os desdobramentos dessa história e me parece que essa liminar já foi derrubada. Essas são informações que a gente vai confirmar agora com o senhor Edeon Vaz Ferreira, que é diretor executivo do movimento Pró Logística, já conosco aqui no Notícias Agrícolas nesta manhã de segunda-feira. Muito bom dia, seu Edeon, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. E parabenizar, né, a Notícias Agrícolas pelo prêmio que ela recebeu. Muito obrigada. Para nós é muita gentileza do senhor, né, trazer essa pauta aqui já no começo da nossa conversa. Muito obrigada. A gente tem uma história muito pautada, de fato, na informação responsável. O senhor sempre ao nosso lado nesses últimos quase 25 anos que tem o Notícias Agrícolas, nos trazendo informações sempre fresquinhas aqui quando o assunto é logística. E dessa vez não é diferente. Me parece que essa liminar da juíza paraense já foi derrubada, não é, Edeon? Com certeza. Já saiu a decisão, a liminar foi derrubada, a AGU atuou rapidamente. E o que nós temos observado é que vários leilões foram antecedidos por alguma ação de algum juiz de primeira instância. Então, a gente já tinha uma ideia de que poderia ser derrubada essa liminar e tivemos essa confirmação. Então, está ótimo, dia 8 teremos o leilão. A gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, né, Edeon? E o senhor me explicava que é mais comum do que a gente imagina esse tipo de decisão, mas isso não, talvez essa não seja a melhor palavra, mas não facilmente, mas talvez rapidamente revertido. Por que esse tipo de coisa acontece e qual o principal objetivo de uma liminar como essa? Qual é o que há, né, como objetivo principal de uma decisão como essa? Você vê, por exemplo, que o principal argumento, nesse caso, da concessão da BR-163 de Sinop a Miritituba, foram ações do PBA, que é o Plano Básico Ambiental, e do Plano Básico Ambiental Indígena, que já é assunto resolvido há muito tempo, né? O DENIT tem tomado todas as providências para resolver esse problema e, volta e meia, algum partido da esquerda entra com uma ação muito mais para conturbar do que para ajudar. E essa é a nossa grande pedra no sapato. Eu acho que esses juízes de primeira instância deveriam ter um pouco mais de sentido brasileiro, brasileirista. Ou seja, nós precisamos do desenvolvimento. E esse tipo de ação, ele só complica, ele não ajuda absolutamente em nada ao país. Ele ajuda alguém que é contra o governo. Então, isso tem que... Eu acho que os magistrados são extremamente responsáveis e deveriam ter essa linha de responsabilidade. Ou seja, só depois de devidamente comprovado entrar com alguma ação. Porque quando entra com uma ação sem fundamento, ela cai e só faz conturbar o ambiente. E diante disso, Edeon, quais são as suas perspectivas para esse leilão do dia 8? São boas perspectivas? Isso é um passo grande também para a logística brasileira, uma vez que o modal rodoviário é o mais utilizado, né, por nós. Como é que estão as suas perspectivas, as suas expectativas para esse leilão do dia 8? O leilão da BR-163 Sinop-Miritituba, ele é um leilão diferenciado. Primeiro, o prazo. Ele é 10 anos, renováveis por mais 2. Segundo, que ele vai ser um leilão de manutenção. É para manter a rodovia. E o terceiro é essa concessão,
ela vai ser pelo critério do menor valor de tarifa. Ele não vai ser valor misto, não é um sistema que o Ministério está adotando hoje. Certo. Nós tivemos, lá no início, quando foi aberta a possibilidade de se fazer o leilão da BR-63, nós tivemos com o Ministério e mostramos que qualquer valor alto de tarifa, como, por exemplo, agora foi da BR-153, ele inviabilizaria o corredor logístico. Porque a grande vantagem que nós temos é o fato de ser um corredor rodo-hidro, ou seja, rodoviário até Miritituba, Certo. hidroviário de Miritituba até os portos de Santarém, de Santana, de Vila do Conde. Então, nós entendemos que esse valor ele deve ser bem menor do que o valor da tarifa da BR-153, mas também tem que ser um valor que remunere o investidor, lógico. Sim. Eu acabei de fazer um estradeiro pela BR-163, saímos de Cuiabá e fomos até Santarém, verificamos a situação de toda a rodovia até Miritituba, que é o objeto do leilão. Sim. E pudemos observar que dos 936 quilômetros entre Sinop e Miritituba, nós temos 50 quilômetros só que merecem mais atenção em termos de buracos. Certo. Mas como o superintendente do DENIT estava conosco na comitiva, ele nos informou que imediatamente estariam sendo consertados esses buracos. E agora ele já teria condição para isso. O grande problema, todos sabem, o DENIT está com muito pouco recurso para manutenção e para a construção, implantação de rodovias, e isso faz com que ele tenha que ser extremamente seletivo na aplicação do pouco recurso que ele tem. E a BR-163, lógico, merece toda essa atenção em função do volume de carga que ela viabiliza. Nós temos aí, o ano passado foram 11 milhões e meio de toneladas de soja, milho, até Miritituba. Esse ano nós acreditamos que a gente deve chegar em 13 milhões e meio, 14. Então, o volume é muito grande, o volume de caminhões é muito grande, e eu entendo que essa concessão vai ser boa para o motorista e vai ser boa para nós também, né? Então, ela tem que ser boa para todo mundo. Esperamos que esse leilão nos mostre isso. Existem empresas que se candidataram ao leilão, estão se candidatando ao leilão, e no dia 8 estaremos aí em São Paulo para verificar, avaliar, acompanhar esse leilão. E é interessante a gente observar que esse balanço dos leilões que a gente tem tido, né, Edeon, para estruturas importantes do Brasil, e se a gente faz o cruzamento com os dados do agronegócio, eles são determinantes para que a gente possa, inclusive, intensificar a nossa competitividade quando a gente trata da questão logística. A gente vai começar, portanto, mais um leilão. Como é que tem sido, se o senhor faz um balanço desses leilões, qual o resultado principal que o senhor observa, né, nesse prognóstico aí desses leilões? Bom, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: o Ministério da Infraestrutura, ele procura ser maleável de acordo com cada rodovia. Se a rodovia pode ser o menor valor de tarifa, é menor valor de tarifa. Se a rodovia comporta um risco, mas, ao mesmo tempo, ela comporta um maior valor de tarifa, ele aumenta, ele muda o critério. Então, o que é esse critério misto? Esse critério misto, ele tem um limitante em termos de desconto. Então, no caso da 153, o desconto foi de 16,5%. Bom, então, esse desconto que é dado às empresas que estão ali, que chegaram a esse desconto,
Aí eles partem para uma nova etapa, que é o maior valor de outorga. Com esse maior valor de outorga, você, de acordo com os critérios do Ministério, você garante a continuidade daquela concessão. O que nós podemos observar? Na concessão da etapa 3, que foi aquela feita no governo Dilma, o governo, na época, assumiu o compromisso de financiamento pelo BNDES para essas companhias, para essas empresas. E com esse custo do funding, custo do dinheiro, Sim. eles mergulharam nos valores das tarifas. Então, todas elas da etapa 3 ficaram com valor de tarifas baixos. Certo. O caso, por exemplo, típico é da BR-163, divisa do Mato Grosso do Sul com Mato Grosso até Sinop. Na época, foi a Odebrecht Transport, que é o nome da concessionária CRO, ela mergulhou no preço. Ela deu um desconto de 52,64%. Tá. Com esse valor, eles tiveram dificuldade de segurar. Na verdade, eles teriam conseguido se tivesse sido cumprido aquilo que havia sido acordado com a presidência da República. Nesse processo, veio a Lava Jato, que pegou todas as empresas da etapa 3. Então, com a Lava Jato, a própria CRO, a Odebrecht Transport, lá do Mato Grosso, ela não conseguiu fazer o financiamento. Ela tinha feito um financiamento com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica para fazer os primeiros trechos, que ela só podia começar a cobrar pedágio quando ela tivesse com 10% da rodovia duplicada. Ela fez 14,5%, que é da divisa do Mato Grosso do Sul com Mato Grosso até Rondonópolis. Esse trecho está pronto. Mas quando ela terminou esse trecho, entrou a Lava Jato. Entrou a Lava Jato, aí ela não pôde mais captar o recurso do BNDES e, por outro lado, ela ficou pagando juros desse empréstimo ponte. E esse assunto já tem 5 anos e agora o Ministério da Infraestrutura está trabalhando na possibilidade de troca do controle acionário dessa empresa e, com a troca do controle acionário, quem entrar cumprir aquilo que deixou de ser cumprido. Né? Bom, então a gente tem uma perspectiva positiva, portanto, né? Temos um avanço interessante quando a gente olha para a nossa logística de uma forma geral, depois dessa nova modalidade de tratar as coisas, dessa nova visão, portanto, do Ministério da Infraestrutura, seu Edeu. Com certeza. Você tem, por exemplo, foi feita a concessão da BR-153, agora recente, que vai beneficiar os estados de Goiás e do Tocantins. Vai ser dia 8 agora o leilão do trecho Sinop-Miritituba, que é importantíssimo para o agro, importantíssimo para o agro de Mato Grosso. Está no prelo o leilão de outras rodovias, né? A 060, a 364, ali a partir de Rondonópolis, Jataí, até Minas Gerais. Então, são vários leilões que vão ser feitos. No caso, por exemplo, do Paraná, que tem hoje o pedágio mais caro do Brasil, ele vai ser relicitado, vai ser feita a licitação de todos os contratos que estão hoje no Paraná, certo, numa modalidade que vai haver uma redução significativa do custo. E hoje as concessões do Paraná, após a nova licitação,
elas vão ter uma redução entre 30% e 40% do valor em relação ao que é pago hoje. 30% a 40%. Menos tarifa você pagar, melhor para o setor, Claro. melhor para o produtor, né? Uma vez que todos nós sabemos que o valor do grão é definido no porto. E tudo aquilo que você gasta da origem da fazenda até o porto é descontado do produtor. Então, se nós tivermos um valor de tarifa menor, isso com certeza vai influenciar a rentabilidade do produtor. Sem dúvida. O senhor citou também no começo, ali quando a gente estava falando ainda da BR-163, o senhor citou a questão das hidrovias. E a gente sabe que essa tem sido uma preocupação do governo, uma preocupação dos especialistas em logística, como é o caso do senhor, com a questão das hidrovias em função dessa crise hídrica que a gente está sofrendo no país. Como é que o senhor está avaliando a questão das hidrovias? Muito se fala sobre a hidrovia Tietê-Paraná, mas a gente sabe que há outros pontos de atenção que a gente precisa observar agora, né, Edeon? Essa situação da hidrovia Tietê-Paraná, ela é recorrente, né? Certo. 2004, 2015, 2016, nós tivemos uma paralisação de 22 meses, o que é um absurdo, você ficar com a hidrovia parada, porque nós tivemos crise hídrica e o que eu acho interessante é o fato de não ser obedecido a lei do uso múltiplo das águas. Essa lei do uso múltiplo das águas, ela tem como gestora a ANA, Agência Nacional das Águas. Sim. Mas o que a gente sente? A gente sente que tudo bem, desde que o setor elétrico não seja prejudicado. Então, você não prejudica o setor elétrico, que pode prejudicar todos os outros setores? Claro. Irrigação, turismo. Só não prejudica, obviamente, a captação de água para o ser humano e para os animais, que isso aí é prioridade 1 da lei. Mas nós entendemos que tem que ser avaliado pelo governo, pela ANA, pelo Ministério da Infraestrutura, pelo Ministério de Minas e Energia, que existem grandes investimentos feitos nessas hidrovias. Investimento de estações de transbordo de carga, investimentos de equipamentos, barcaças, empurradores, e, em si, paralisando a hidrovia, tudo isso fica parado. E quem é que paga essa conta? Então, você acaba criando um desestímulo a quem pretende investir na navegação. Nós temos esse problema na Tietê-Paraná, que é o mais sério. Nós temos potencial problema na Tocantins, com a hidrelétrica de Tucuruí. Nós temos o Rio Madeira, com as duas hidrelétricas, Santo Antônio e Giral. Então, como é que você vai implementar, você vai investir nesse modal que é o mais econômico e ecológico que existe? Eu não me canso de falar isso. O modal hidroviário, ele não consome água. Ele só precisa de água para navegar. Ele só precisa de nível da água. Claro. Eu tenho um equipamento que vai utilizar 3 metros para navegar, eu tenho que ter 3 metros para navegar. Sim. Se o meu equipamento é 4 metros, é 4 metros. E nós fazemos, os equipamentos no Brasil, eles são adequados às condições dos rios. Ninguém está trazendo um equipamento da Turquia ou da China para navegar no Brasil. Nós utilizamos equipamentos produzidos no Brasil, financiados pelo Fundo de Marinha Mercante, o AFREM, e nós precisamos de água. Então, nós temos participado de vários fóruns de debates sobre essa questão da Tietê-Paraná. Nós precisamos alongar ao máximo a navegação, quiçá chegar até novembro, porque aí a safra basicamente vai ter sido transportada, e o bom é não parar. O ideal é não parar. Certo. Mas vamos
vamos continuar insistindo nessa visão para o governo de que não é só simplesmente você falar, vamos paralisar o rio Tietê. Tem que olhar os efeitos colaterais. Tem que olhar o aumento do custo para o setor produtivo. Porque se eu não posso mandar de barcaça e vou ter que mandar de caminhão ou vou ter que mandar de trem, eu vou ter aumento do custo. E isso vai impactar diretamente o produtor. Bom, Edeon, a gente vai acompanhar de perto a evolução dessas condições, dessa situação. Essa pontuação que o senhor faz é determinante, extremamente importante. O setor, as hidrovias, elas não consomem água, né? Elas precisam dos níveis adequados para que haja a navegação, mas ela não consome água. Esse ponto é extremamente importante. O nosso tempo aqui é um pouco ajustado, mas a gente vai trazer o senhor para a gente falar, para atualizar essas informações. Eu lhe agradeço muito pela companhia aqui nessa manhã de segunda-feira. É sempre um prazer receber o senhor. Obrigada pelas atualizações. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de Notícias Agrícolas para outros assuntos ou para a continuidade desses que falamos. Um abraço a todos. Um abraço, Edeon. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Bom, esteve conosco, portanto, o senhor Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Prologística, para nos informar, portanto, que essa liminar que suspendia a concessão do trecho da BR-163 entre Cuiabá e Santarém, no Pará, foi derrubada. O leilão, portanto, continua e está previsto para o dia 8. Está tudo dentro dos conformes ali, dentro do que estava já previamente acertado, né? Então, a gente tem a derrubada dessa liminar e aí a gente fez aqui um balanço com o Edeon sobre esses últimos leilões, sobre as perspectivas para os próximos e também trouxemos atualizações ali sobre as hidrovias. A gente fala bastante sobre a hidrovia Tietê-Paraná, mas tem outras sofrendo também e, como bem pontuou o Edeon, né, que é especialista, acompanha as questões logísticas no Brasil já há muitos anos, pontuando essa situação importante, né? A gente vai beneficiar um setor para trazer prejuízos para outros, isso precisa ser equilibrado, né? Então a gente está acompanhando e qualquer novidade a gente traz por aqui. E para concluir esse boletim, a gente tem uma notícia bastante triste para trazer mais uma vez, né? O senhor Nelson Paludo, presidente do Sindicato Rural de Toledo, no Paraná, faleceu nesta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, em função de complicações da Covid-19. É o que diz a nota de falecimento do próprio Sindicato Rural da cidade de Toledo, no Paraná. O senhor Nelson Paludo, grande parceiro do Notícias Agrícolas durante todos esses anos, trazendo informações sempre pontuais, muito atualizadas, determinantes, e ele esteve à frente deste sindicato rural que é importantíssimo para o agro paranaense por muitos anos. Então, fica aqui o nosso sentimento a todas a equipe do Sindicato Rural de Toledo, ao agronegócio paranaense que perde, infelizmente, um grande líder nesta segunda-feira e também a família do seu Nelson Paludo. O sindicato também informa que o velório e o sepultamento serão comunicados assim que as informações chegarem por parte da família do seu Nelson, que ele descanse em paz, que pare de sofrer onde quer que ele esteja, continue olhando pelo nosso agronegócio, pelos produtores rurais deste país. Notícia triste nessa segunda-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.